bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo da obra Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 6, cujo título é Ante o Sinédrio, e é o capítulo em que Estevão está sendo interrogado. Vai haver, na verdade, o julgamento dele, né? Então, nesse momento, ele já foi interrogado, na verdade, ele está tendo, foi concedido o direito de uma defesa, né, de uma autodefesa, dele expor ali seus motivos, dele falar em favor de si próprio, e ele mantém, né, fidelidade a Jesus irrestrita. E quando ele é ali acusado de feitiçaria, sortilégio por causa da mediunidade, por causa da cura e tudo mais, ele se justifica usando a própria lei de Moisés ali, a primeira revelação, recheada de fatos mediúnicos, né, que não tem explicação, e assim, que não teriam explicação, que poderiam ser considerados, então, sortilégios. Então, ele fala de situações ali por vários profetas, todas as passagens que estão registradas ali na Bíblia, no Primeiro Testamento, né? E ele começa a falar de todos os profetas, de todos os fatos, e vai narrando fato por fato, que não tem explicação, e fala, então, esses fatos todos que estão ali, na lei de Moisés, né, são, então, sortilégios? Então, ele começa a falar isso. Quando ele fala isso, provoca um burburinho muito grande, né, e todos ali ficam muito exaltados e tal, e começam uma gritaria tal, e ele percebe. Ali ele percebe que a violência daqueles fariseus era extrema, né? E que ele certamente seria morto ali, mas ele não se intimida. Então ele percebe isso, né? Ele percebe aquela violência toda e ele continua, né? Então nós paramos bem aqui nessa parte. Eu vou ler a última frase que lemos a semana passada. Mesmo ele percebendo aquela violência numa tentativa de intimidação por parte dos fariseus, ele percebe isso, mas ele diz: olha, vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Que resposta genial, né? Que essas pessoas aqui, os fariseus da época, não tinham compreensão. Eles não tinham compreensão, porque eles achavam que matar o corpo era a coisa mais extrema, era a coisa mais. É, era o ato mais temido. Eles não tinham essa compreensão de que fé é essa que não teme nem a morte. Eles não tinham essa compreensão. Saulo não tinha essa compreensão, né? E todos os outros ali ou pelo menos grande maioria, né? Não vamos dizer todos, que a gente já percebe que tem alguns ali que sente que as coisas são diferentes, né? Mas a maioria não conseguia entender. E ele dá e Estevão dá essa resposta, né? Fala que não se sente intimidado e, né? Ele não pôde prosseguir, porque, né? Olha, o moço não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar iracundo e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor, gritou-lhe furiosamente. Então Saulo estava, né? Olha, então quando o Estevão diz isso, né? O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Então ele foi interrompido, porque o moço tarcense é Saulo, né? Então, olha a postura, vamos imaginar um homem, né, ali em pé, com a mão na cintura, o olhar ali fulminante, como se diz, gestos rudes. Ou seja, ele estava muito inquieto e bravo, né?
como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe, né? Não falou-lhe, gritou-lhe. Ele estava, vamos imaginando a cena, né? Ali, vamos imaginando a cena. Ele estava aos berros ali, Saulo, de tão fora de si, olha, gritou-lhe furiosamente no ouvido. Então, para gritar no ouvido, deve ter chegado bem perto, né? Ali do rosto de Estevão e gritou no ouvido dele: Basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. Ou seja, né? São o que a gente chama de alegações finais. Primeiro o réu faz suas alegações, depois o autor faz as suas alegações. O Estevão estava ali fazendo suas alegações, até que Saulo, num átimo de ira, grita: Basta, basta, acabou. Não vai falar mais nada. Agora chegou a minha vez. E agora ele vai falar. Ele vai fazer suas alegações, Saulo, né? E olha, bom, mas antes disso ele perde completamente a linha, né? E se deixa ali levar pela ira. Olha, usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor, ou seja, ele vai falar. Mas antes dele falar, olha o que Emmanuel nos narra, o que ele fez, olha. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, ou seja, né, punhos fechados no rosto, deu socos, né, no rosto de Estevão, né? E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Ele não fez nada. Assim como Cristo, né, que também apanhou no rosto e não esboçou nunca nenhuma reação. Estevão aqui a mesma coisa. Saulo esmurra-lhe e ele não nem tenta nenhuma reação, né? Os fariseus aplaudiram o gesto brutal, em atroada delirante, qual se estivessem num dia de festa. Veja, né, como que a humanidade ainda, né, desde quando a gente se compraz com violência, quando a gente fica dando ibope para essas notícias, fica assistindo esses jornais que mostra violência, né, e a gente assiste, fala mal, fala, nossa, mas está lá com o olho grudado. Isso aí é resquício desse nosso passado, gente, né? Então, a gente ainda traz esse gosto de ver o circo pegar fogo, né? É bom a gente ler essas coisas aqui para a gente perceber em nós os resquícios do passado, né? Então, quando a gente fica sabendo de uma briga, a gente fica curioso e quer saber, né? Nossa, mas como é que foi? É o resquício disso daqui, sabe? Quando a gente vê, olha, os outros viram e ficaram, né? Todo mundo feliz da vida, aplaudindo, gostando. É agora que é o bom, né? Agora que chegou a parte boa, chegou agora. Então, a gente perceber as coisas assim, o que que a nossa para onde a nossa curiosidade nos orienta, né? Quando a nossa curiosidade nos orienta para isso ou aquilo, vamos ficar ligado que aquilo ali foi algo que ainda ecoa, baixinho, mas ecoa dentro de nós. E aí o que a gente tem que fazer é a sombra, né? Aquela sombra que a gente não tem que tentar esconder ela para lá, não, e negar, não. É reconhecer a sombra e projetar luz sobre ela, né? Não é negá-la, né? Não é negar a nossa sombra, o nosso lado difícil, mas é projetar uma luz, olhar como se a gente sair de nós mesmos, tentar olhar de fora, olha, nossa, eu ainda, puxa vida, eu ainda fico um pouco assim, com curiosidade, com algumas coisas, que difícil, puxa, que coisa, né? Mas fazer o quê? Eu vou tentar ficar atento para não ficar alimentando isso. Mas porque eu vejo que eu ainda tenho isso. Isso é projetar luz sobre a sombra e não é esconder a sombra.
E vamos entender as sombras aí como os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas dificuldades morais, né? Então vamos lá, olha. Continuando, todo mundo ficou delirando, né, com esse soco que Saulo deu em Estevão, dando expansão ao seu arrebatamento. Saulo esmurrava sem compaixão. Ele não deu um soco, ele deu vários, né? Então veja que esses detalhes não estão narrados ali nas escrituras, né? Mas Emmanuel traz para nós aqui a riqueza. Saulo esmurrava sem compaixão. Aqui ele vai querer fazer aqui, olha, ele está agindo como se ele estivesse fazendo justiça, literalmente com as próprias mãos. Sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Ou seja, ele trazia aquilo dentro dele, aquela violência, né? O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Meu Deus, olha que espírito. Porque ele era humano. E qual é o humano que está sendo ali agredido, né? E não e poderia, e seria até legítimo, se defender. E qual seria a defesa aqui? Qual seria a defesa? A defesa seria ele ia ter que usar as mãos, né? Pelo menos para segurar o outro. Não digo nem para revidar. Mas o espírito na condição que era Estevão, né? E sabendo, olha, ele usou, e Emmanuel usou a palavra perfeita. Olha, aqui. Então ele implorava de Jesus, né? O Estevão implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair. Por que não se trair? Justamente porque somos humanos e na humanidade e dentro da humanidade nós temos, até por conta de hormônios, é até bioquímico do nosso corpo, né? Os nossos instintos, por exemplo, nós temos hormônios que favorecem, né, a sabedoria de Deus, a perfeição divina. Nós temos hormônios, todo mundo tem hormônios no corpo que eles vão agir, né, nessas situações de estresse, como ele está vivendo aqui, o Estevão, para que a gente reaja no sentido da preservação, o instinto de preservação, senão a gente sucumbiria. Estamos encarnados e então a gente tem que se preservar. Então, produzimos hormônios, ali nós produzimos o cortisol, que é um hormônio que em situações de estresse, ativa um mecanismo ali de luta ou fuga, ou seja, reação para poder se defender, para não sucumbir. Então, Estevão aqui, sabendo que ele é humano e ele tem isso nele, mas para dar o testemunho fidedigno a Jesus, ele pede assistência para que, digamos assim, até os seus recursos bioquímicos do seu corpo sejam ali contidos, controlados. É a mesma coisa, gente. Como o que é conter ou controlar no caso aqui? É um hormônio, né? É ele a bloquear a ação do hormônio lá das glândulas que vão, sei lá, secretar esse tal desse hormônio? Não, não, não. Mas ele a sua mente vai controlar a reação. Por exemplo, é a mesma coisa que você sentir fome, e a sensação de fome também é produzida por um hormônio chamado grelina, né? E às vezes nem sempre a gente atende. Né? Tem pessoas que não conseguem, se não comer, mas tem pessoas, seja por opção ou por necessidade, né? Se a pessoa está passando por uma situação de não poder comer, de privação de alimento por qualquer motivo que seja, isso não vai impedir que ela sinta fome, que os seus hormônios ali secretem o hormônio que produz a fome. Mas daí ela atendeu ou não, é outros 500. Então aqui, né, é difícil controlar, você sentir fome e não comer, não atender, é difícil, mas é possível. Aqui ele
está fazendo uma prece a Jesus, não é para que ele não produza cortisol, não é isso, porque isso não tem como deter, isso é da natureza, né? Mas para que, diante dessa produção de cortisol que ele estava produzindo, ou seja, ele estava sentindo o que qualquer pessoa sente quando é esmurrada, entende? É isso que esse é o ponto. Ele estava sentindo o que qualquer ser humano sentiria ao ser esmurrado. E aí ele ora a Jesus para que essa sensação, para que esses instintos não o traíssem. Ele usou perfeitamente a palavra trair aqui. Por quê? Porque ele sabia que ele estava numa missão, ele estava no ápice da sua missão. Estevão era um espírito que estava ali, não digo em termos de consciência, mas ele sentia dentro de si que era o momento crucial dessa tarefa, em nome de Jesus, né? De um testemunho em nome de Jesus. E ele gostaria de cumprir fielmente com isso. Isso é maravilhoso. A gente ter a compreensão disso é maravilhoso. Livro riquíssimo esse aqui. Continuando aqui. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida, tá vendo? É tudo que eu acabei de falar. Ele estava sentindo o que qualquer homem, qualquer ser humano sentia. Por isso ele ora para que Jesus contenha ali seus instintos, né? Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores, olha, recompor as energias interiores, autocontrole, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou os sacrifícios do Pai em Corinto. Reviu na imaginação o seu suplício e morte. Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas tanto conseguira em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração. Meu Deus, gente, que reflexões, que espírito lúcido. Então ele começa a lembrar lá dos primeiros capítulos que nós já lemos, a história do pai, os castigos que foram infringidos no pai e nele também, e como que ele suportou. Ele não conhecia Jesus ainda, ele não sabia nada, não conhecia os homens do caminho, ele estava lá em Corinto, né? Ele guardava uma expectativa de que o Messias viria, como todos os outros ali, judeus da época e até hoje, né, ainda aguardam a vinda do Messias. Ele não sabia que o Messias já havia vindo. E como que ele enfrentou aquele momento difícil ali, aquele suplício terrível junto do pai e imposto a ele também? Ele conseguiu suportar tudo aquilo corajosamente, né? Unicamente, o que era o que foi, qual foi a âncora dele? Moisés, né? Lembra, a gente lembra, né? Nos lembremos que ele pedia para Abigail cantar os salmos nos momentos mais difíceis, né? E ele mesmo ficava ali em prece fervorosa, recitando lá os salmos, enquanto nos momentos mais difíceis ali, né? Então aquilo deu sustento para ele. Então ele lembra que lá atrás, nos momentos difíceis de provação que ele já havia passado, Moisés, né? Ou seja, a primeira revelação já deu um sustento para ele. Aí ele fala: imagine agora com Cristo. Lá eu só conhecia Moisés e fui amparado. E agora eu conheço Jesus. Jesus está do meu lado. O Cristo está do meu lado. Então, o Cristo está comigo. O que eu tenho que temer? Nada eu temerei, né? Então ele faz essa reflexão, né? Olha, agora com Cristo no coração,
tudo seria, digamos assim, fichinha, né? Mais ou menos isso. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcava o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto misturado com o sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram no pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se saciado na sua imensa cólera. Então ele socou tanto ali o Estevão que até, né, sangrou, tirou sangue dele. E aí ele viu que Estevão chorava e ele ficou satisfeito. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. Então veja, né? Ele batia forte, porque nós lemos lá no começo, ele era esportista. Além de tudo, Saulo era dedicado a atividades ali, era um jovem que praticava esportes, ele era forte, ele era robusto, né? A serenidade, de novo, essa palavra, né? Essa palavra sempre acompanha Estevão, é o sinônimo, digamos, de serenidade. A serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro: Não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade, ou seja, né, ele ainda tinha aqueles preconceitos assim, nossa, ainda por cima você não tem nem dignidade, você se deixa apanhar e não faz nada, né? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. Olha a resposta que o Estevão vai dar para ele. Mais uma, como diremos hoje em dia, mais uma lacrada, né? Mas olha a resposta. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Aí ele vai morrer, né, Saulo? Ele fica porque ele não consegue entender isso. Ele só concebe como sinônimo de força a força física, a força da coação, a força do castigo, a força de quem manda, né? É essa força que ele dá, a força do poder. É esse tipo de força que ele conhece. Ele não conhece essa força que Estevão está falando. Então ele fica intrigado, mas do que esse homem está falando, né? Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo da tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Temia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou o Fano, e considerando os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado, né? Lapidado. Quando lapidado tem a ver com é o mesmo que apedrejamento, né? Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. Então eles tomavam aquilo, né, toda a exposição de Estevão, eles tomavam como algo pessoal contra eles, porque eles pensavam diferente, né? Então era tipo assim, vamos nos vingar agora. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel,
Então, aqui é o professor de Saulo, e é uma pessoa ponderada, é um espírito já mais bem preparado. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente, olha, ponderou. Então, Gamaliel vai tentar ali pôr alguns panos quentes, ele vai tentar contornar a situação, ele não está, ele não se sente, e olha, ele era um fariseu, aliás, ele era o maior, era o que tinha o cargo mais alto ali do Sinédrio, né? E ele ia se aposentar e Saulo era cogitado ficar no lugar dele. Então ele vai ponderar. Gamaliel ali com sua sabedoria vai ponderar. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Veja que ele também não poderia se comprometer demais. Ele fazia parte do sinédrio, ele era um fariseu. E o que estava se colocando ali já estava, vamos dizer, definido. Praticamente aqui o Estevão falava contra os fariseus, né? Na verdade, contra Moisés, e eles tomavam isso como pessoal contra eles ali e tudo mais. Então, ele não poderia simplesmente falar, não, imagina, que senão ele ia ser apedrejado junto, provavelmente. Ele fala, olha, vamos com calma, né? Vamos recolher ele ao cárcere, vamos deixar ele preso e vamos observar mais, né? Então, é isso que ele pondera. Para se esclarecer melhor a responsabilidade, né? Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, interferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Então ele era, tá vendo? Ele era muito conhecido por ser tolerante e ele não queria tolerância nenhuma ali. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou. Aceito a proposição na qualidade de juiz do feito, entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere, e proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa, né? Então, aqui a gente vai ver, vamos deixar para a gente terminar esse capítulo na próxima semana, porque já está dando o nosso tempo aqui, né? Mas são transações, né? Como hoje em dia. O que seriam essas transações? Um faz uma proposta do lado, o outro aceita, mas aí também tem que fazer alguma. Um fica devendo um favor para o outro. Então, Gamaliel sente que não era prudente apedrejar ali
que era uma medida extrema. Então ele propõe isso daí, que ele seja recolhido ao cárcere e que novas investigações, que maiores investigações, maiores apurações fossem feitas, né? Ou seja, ele põe um pano quente, ele consegue livrar Estevão do apedrejamento, da lapidação imediata, né? Ele consegue dar, assim, vamos, um respiro, né? E Saulo concede. Então, o que que acontece, né? Já que Saulo concedeu, o Gamaliel sabe, eu devo uma para o Saulo, porque ele atendeu um pedido meu, ou seja, quando ele me fizer um outro pedido lá na frente, eu vou ter que atender. Era assim, até pela tradição judaica, né? E isso nós vamos ver na próxima semana, já estamos no finalzinho desse capítulo, creio que semana que vem nós concluímos aqui. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando, espero que estejam gostando dessa história maravilhosa, riquíssima de ensinamentos, além de muito envolvente. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana.